Boa noite, homens de Deus, varões valorosos. Que bom, que tempo favorável, que tempo agradável. Homens reunidos com o propósito de aproximar do Senhor, de adorar o nome de Deus. Que louvor abençoado, hein? Que time especial que Deus colocou nessa casa. Queridos, quantos aqui me conhecem? Quantos me conhecem? Alguns ainda não me conhecem. Sou o pastor Bibiano Júnior, da Igreja Batista Central de Venda Nova, e recebi esse convite, né? O Vanderlei e o pastor Ismael me convidaram, e eu fiquei muito feliz. Sempre fico feliz quando venho a essa casa para compartilhar das coisas do reino, né, irmãos? Como é bom compartilharmos de valores eternos. A gente ouve tanta bobeira, não é? A gente vê tanta bobeira, mas quando a gente vem para a casa do Senhor, irmãos, esse altar que flui sobre nós, e a gente é curado, a gente é restaurado. Um versículo que é lido muda a nossa história, irmãos. Quantos já experimentaram isso? Não precisa muita coisa não, qualquer coisa de Deus que vem sobre nós, nos transforma. Eu peço que nessa noite o Senhor fale ao seu coração, que eu seja um canal desobstruído da glória de Deus sobre a sua vida, e que você seja um terreno fértil, para que Deus possa frutificar através de você. Vamos orar juntos ao Senhor mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Vemos essa mesa como uma oportunidade, Pai. Como somos privilegiados, Deus, de estarmos aqui nessa noite, numa reunião tão organizada, ó Deus, numa reunião, ó Pai, com um propósito tão nobre, que é, ó Deus, aproximar homens, ó Deus, homens que estão, ó Deus, vivendo tantas, ó Pai, situações nos seus lares, nos seus trabalhos, vivendo tantos, ó Deus, contextos, mas estão aqui hoje buscando a resposta que vem do alto, buscando a Tua orientação. Endireita as nossas veredas, Deus. Ó Pai, trabalha no nosso coração, quebra o vaso velho, faz um vaso novo, moldado conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, um texto conhecido de todos nós. Capítulo 18. Nós leremos o verso 21. Estou com a voz cansada, irmãos, porque ministrei ontem também. Hoje também foi um dia bem produtivo, mas espero que os irmãos me escutem e me entendam. Quem achou que está em Êxodo capítulo 18, verso 21, diga amém. Um conselho do sogrão de Moisés para ele. Moisés ali precisando de um auxílio, de uma boa palavra, uma boa orientação. E o sogro dele fala: olha, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Eu quero repetir a parte A e a parte B. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Pode se assentar no seu lugar. Queridos, eu quero dar uma viajada na palavra. Eu quero fazer um panorama, não completo, mas quero viajar sobre alguns homens. E eu quero que você entenda que eu vou expor alguns homens de Deus aqui, não com um olhar, não com, sabe, uma visão de que eles são homens ruins, porque, irmãos, todos nós somos homens de Deus, amém, irmãos? Somos homens de Deus. Uns estão já um pouco mais maduros na fé, outros estão começando, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais, e um dia nós seremos dias perfeitos, amém? A Bíblia diz que um dia nós o veremos como Ele é. Nós prostraremos não por causa do pecado, prostraremos porque será prazer nos prostrarmos diante dos pés do Senhor. Hoje a nossa prostração tem muito a ver com o estado caído, né? Porque na viração do dia, quando o homem era visitado pelo Senhor, irmãos, ele recebia o Senhor de pé. Um dia ele diz que o nome dele estará escrito em nossas testas, e nós veremos a Deus como Ele é. Hoje a gente não consegue ver a plenitude de Deus. Moisés arriscou pedir isso, irmãos. Ele falou: olha, rapaz, você não pode receber isso. Se você receber, você vai morrer. Escondeu na fenda da rocha e mostrou um pouquinho. A gente tem visto nesses dias, irmãos, lampejos da glória. Um dia nós veremos a
plenitude de Deus. Quantos aguardam por esse dia, irmãos? Veremos Deus na sua plenitude, como Deus é, como era no jardim. Sabe, mas nós homens, eu quero falar aqui hoje para os homens, né? Fui num congresso de homens, irmãos, e tinha um monte de homens, mas tinha uma irmã no meio, ela errou o culto, irmãos. Eu não pude falar tudo que eu queria falar para os homens. E aqui eu estou mais à vontade, porque aqui realmente só tem homens, né? Não quero falar nada absurdo, não quero constranger ninguém, mas homens precisam ouvir algumas coisas, principalmente nos dias de hoje. Está faltando homem no mercado, irmãos. E eu não estou falando de testosterona, eu não estou falando sobre sexualidade de ninguém. A gente vai falar um pouco de sexualidade também, mas não é sobre isso. É sobre homens que cumpram o propósito de Deus. Deus chamou os homens para a terra, irmãos, com alguns propósitos muito específicos. E quando Moisés, irmãos, está ali, sem saber como conduzir aquele povo, ele recebe um conselho muito precioso. Olha, chame homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Outro dia, vendo, as pessoas mandam, né, uns links aí no Instagram e tudo, eu estava vendo lá, não sei se no Story, uma pegadinha, que eles colocaram um drone, e no drone colocaram um lençol como se o drone fosse um fantasma, e colocaram o drone assim voando. Imagina, irmãos, de noite, né, um drone com um paninho em cima dele, fazendo né, e tinha um rapaz dando uns amassos numa moça lá, rapaz. A gente não sabia quem que era o poste, quem era o rapaz, quem era a moça, estava tudo misturado. E ali, eu tenho certeza que tinha juros de amor, né? Te dou o sol, te dou a lua, te dou as estrelas. É assim que eles tentam conquistar as meninas. E aí, alguém fez a pegadinha e jogou o drone, irmãos. Quando o drone do fantasminha apareceu, o rapaz deixou a moça no poste e correu. Está faltando homem no mercado, irmãos. Homens que dão a vida pelas suas esposas, homens que dão a vida pelos seus filhos, homens que não ficam brigando no trânsito, mas se precisar, defende os seus filhos. Homem de verdade. Quantos que dariam a vida pelos filhos, irmãos? Homem não encosta nos seus filhos. Homem não encosta na sua esposa. Você é homem. Quantos homens nós temos aqui? Isso é ser homem, irmãos. Homem não é sair por aí brigando, irmãos, no trânsito, brigando, mostrando masculinidade para mostrar que é melhor que o outro. O homem defende a sua casa. Eu quero começar com o primeiro aqui. Eu quero falar de alguns homens, não vou falar de muitos. Eu quero ser bem breve. Eu não prego mais que 4 horas. Nunca preguei, né, pastor Paulo? Mais que 4 horas, né? Pastor Saulo, viu? Fala que nunca preguei mais que 4 horas. A gente teve um encontro de 4 horas, né, com os diáconos, né? Que bênção. Mas hoje vai ser mais breve, irmãos. Hoje eu vou gastar só 3 horas. Estou brincando. Um homem de verdade, irmãos, ele protege o seu jardim. Homem de verdade protege o seu jardim. Quando eu falo de alguns homens aqui, eu não estou dizendo que eles não são homens de verdade, mas estou dizendo que eles falharam em algum ponto, como nós falhamos, amém, irmãos? Quando você ler a Bíblia, irmãos, na sua hermenêutica, não pense só nos heróis, não. Você esteja sempre parametrado nos heróis, amém. Mas olha que Deus mostrou também um Davi que falhou, e que você falha às vezes como Davi, e que ele foi vilão em alguns pontos, que você também é. E por isso o exemplo está lá, não para ser seguido, mas para ser cuidado. Eu quero falar desses irmãos, não com juízo, mas como exemplo que Deus deixou para nós, porque foram homens de Deus, mas que falharam em alguns pontos. E juntando todos esses pontos, a gente pode de repente fazer um trabalho preventivo maravilhoso aqui nessa noite. Amém? Posso ouvir um amém dos irmãos? O homem de verdade protege o jardim. O primeiro homem, irmãos, que existiu foi Adão. E Adão teve um prejuízo com relação a nós aqui hoje, porque Adão não teve exemplo de ninguém. Teve exemplo do próprio Deus, né? Mas ele não teve ninguém que errasse antes dele, né? A gente quer culpar Adão, irmãos, mas nós cometemos os mesmos pecados de Adão, sabendo do que ele cometeu, sabendo dos profetas, sabendo do que todo mundo falou, a gente continua errando. Então, a gente é mais culpado que Adão. Mas Adão, ele foi chamado, o Senhor o tomou, lá no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, o Senhor o tomou, colocou no jardim para lavrar e guardar o jardim. Adão, você vai guardar o jardim. Meu irmão, você foi chamado para guardar o seu jardim. O seu jardim é a sua casa. O seu jardim é a sua morada. O jardim do Éden era a casa do homem. Deus deu aquele lugar como casa. Aquele loteamento ali foi emprestado para Adão, para construir sua família. Guarda esse lugar. Eu fico pensando, irmãos, guarda de quê? Guarda de quê? Era para guardar de quem? Não tinha mais nenhum homem.
não tinha ladrão, não tinha nada. Guardar o jardim, irmãos, das ciladas de Satanás, que já era caído, que já era enganador. E Satanás, irmãos, quer entrar no seu jardim para confundir seu filho, sua filha, sua esposa e até você. Quando você não guarda seu jardim, quando você permite que da televisão da sua casa flua maldição, que pela televisão, pelo celular dos seus filhos entrem demônios, você não está guardando o seu jardim. Homem, meu irmão, o movimento feminista trouxe há décadas, para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mas inclusive para a teologia, e muitos de nós até pregamos e ouvimos gente pregar assim, que submissão, a mulher submissa é aquela que está ao lado do marido. Irmãos, etimologicamente falando, submissão não significa ao lado. Sub é embaixo. Posso ouvir um amém? Sub não é ao lado. Ad é ao lado. Adjunto. Ad é ao lado. Sub não. Sub é embaixo. Submissão é estar debaixo de uma missão. E o telhado dessa casa, irmão, sofre muito mais numa chuva do que os bancos dessa casa. Quem protege sofre mais. Quem protege tem que ser mais forte. Deus chamou você, homem, para ser autoridade na sua casa. Não ser um autoritário, não ser um ogro, não ser um grosseiro, mas ser alguém que protege a sua família. Deus te chamou para guardar o seu jardim. Sabe o que aconteceu com Adão? Ele não guardou o jardim dele. Era para guardar de Satanás? Era para guardar o jardim dele mesmo, porque só existia uma regra. Sabe o conceito, do pecado na aliança edênica? Sabe qual que era? Você não pode comer daquela árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal. Só tinha um pecado. Não existia não matarás, não existia, nenhum tipo de outro argumento para que o homem não pecasse. Existia um. Olha, é para você guardar. Essa árvore não é para ser tocada. Ele não consegue guardar a árvore da mulher dele. Ele não consegue guardar a árvore de Satanás. Ele não cuidou da mulher. Ele não cuidou do jardim. Ele vacilou e quando foi ver, irmãos, ele também entrou no pecado. Às vezes nós estamos assim. Um dia eu ouvi uma mãe falando, o filho homossexual, uma mãe crente há anos e anos e anos, e ela chegou a uma conclusão, nessa teologia liberal, nessa, teologia pós-moderna, ela chega à conclusão e ela falou comigo, falou, não, hoje eu entendo a graça de Deus, estão pregando uma hipergraça, eu entendo a graça de Deus, porque o namorado do meu filho é um menino bom, uma mulher crente de anos, e para não perder o seu filho, aspas, perdeu o seu filho, ela então entrou na mesma onda do filho, aceitou o pecado do filho. Tem gente hoje que aceita que o filho durma com a namorada no quarto. Eu prefiro que ele esteja fazendo isso dentro de casa do que por aí afora. Meu irmão, não faça isso. O pai do filho pródigo não aceitou pecado dentro de casa. Ele continua amando o filho incondicionalmente, mas falou, filho, aqui dentro dessa casa as regras são minhas. E se você não quer as minhas regras, pode ir lá para fora. Vai doer em mim, vai me machucar, mas as regras aqui são minhas. Homem, meu irmão de verdade, ele é autoridade sobre a sua casa. Ele guarda o jardim, ele protege o jardim. E o nosso irmão Adão, irmãos, ele teve esse descuido de não cuidar do jardim. Quantos de nós não estamos cuidando do nosso jardim, da nossa casa? O que entra, meu irmão, no celular do seu filho? Você tem conferido a mochila do seu filho? Quando ele chega da escola? Você tem autoridade para isso. Não é invasão, não. Um dia minha filha, muito novinha, estava na escola, eu peguei o diário dela e li. Quando ela ficou sabendo, ficou muito chateada. Eu falei, filha, olha, entenda, eu estou zelando por você. Eu preciso, sim, permitir a sua individualidade, não quero tocar nisso, mas eu preciso te guardar. Eu preciso te guardar. Eu preciso te orientar de coisas que você ainda não sabe. Eu preciso fazer um trabalho preventivo com você, meu irmão. Você foi chamado para ser um guardião da sua casa. Eu quero ouvir um amém da sua boca. Desafiador isso. Deus colocou um homem para proteger, para lavrar e para guardar. Sabe, um homem de verdade também, ele tem espírito de moderação. A gente vê o nosso irmão Noé, que Deus olhou para a terra e não viu ninguém igual Noé. Os olhos de Deus varrem a terra procurando por adoradores. Ele olha um e fala, uau, que homem diferente. E Deus acha graça em Noé. E na aliança noética, irmãos, a gente recomeça. Todos nós aqui somos tataranetos de Noé. Todos nós somos irmãos aqui.
filhos de Noé. A humanidade foi renascida em Noé. Todos os homens morreram e só Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras sobreviveram, e a aliança foi poderosa. Mas no pós-pacto, no pós-aliança, e Deus recomeça a terra, e o mesmo juramento que ele faz no início, ele repete aqui, para crescer, para multiplicar, para dominar. Ainda faz uma liberação na aliança noética, né, irmãos? Ele libera carne, né? O homem não comia carne ainda. Quem gosta de churrasco, irmãos? Foi o irmão Noé que abençoou. Só que, irmãos, com a carninha ele trouxe também, irmãos, um pouquinho de álcool. E o vacilo que o irmão Noé dá na família dele, eu estou falando de família, tá, irmãos? Não estou falando de caráter de ninguém, são homens de Deus. Como você também é homem de Deus, mas a gente às vezes erra uns coisinhas que parece pequenininho, mas elas agigantam nas consequências. O problema é esse. Você está entendendo? Tem coisa que parece ser bobinha, mas lá na frente, puxa vida. Eu falo com algumas irmãs: minha irmã, não fique expondo o seu marido, não. Não exponha os seus maridos na frente dos filhos, por favor, minhas irmãs, porque vocês estão banalizando. Falo com alguns irmãos: terminou o culto, não vai no carro falando mal da igreja, não, que seu filho mais tarde não vai querer saber de igreja mais. Pensa no que você está fazendo na frente dos seus filhos. Se você banaliza o seu marido na frente do seu filho, ele não vai ter nenhum tipo de respeito pelo pai. É muito sério isso, parece ser pequeno, parece ser uma conversa solta, e os meninos, irmãos, está no celularzinho, mas está escutando tudo. Parece que não, ele está ali, está vendo tudo. Tem que trancar a porta e conversar coisas que eles não podem ouvir, só vocês dois, só você e a esposa. E Noé, irmãos, depois disso tudo, dessa bênção toda, ele toma umas a mais. Toma cuidado, meu irmão. Estou com um diácono lá na igreja, irmãos, que meu pai ganhou ele para Jesus, ele é vizinho da frente, assim. Ele estava sendo expulso da polícia, porque estava assim, abordando o bandido bêbado. E o major chamou meu pai e falou assim: olha, pastor, ele é seu vizinho, ajuda, porque senão eu vou ter que mandar embora da corporação. Ele está quase reformando. Meu pai trouxe para perto, levou para uma clínica de recuperação, e esse irmão foi reabilitado. Salário de 14 mil reais na polícia, o cara estava capengando, a polícia melhorou, que beleza, irmãos, comprou sítio e tudo. E aí um dia conversando com ele sempre me parava, ele é vizinho, e aí um dia eu senti um cheiro diferente, irmãos. O cara comprou um sítio, né? E no sítio ele ia e voltava, sabe, irmãos, parecem coisas pequenas. Não, só toma um negocinho, só um esquenta-peito, é só para namorar a esposa, é só... E sabe, irmãos, quem começa bebendo alguma coisinha, na tristeza às vezes toma mais, na alegria também toma mais. Toma cuidado, tá? Não estou querendo condenar ninguém, mas cuidado com essas coisas. Que Deus te dê espírito de moderação. Quero, sabe, irmãos, ficar gerando regra para você nessa noite. Não é isso. Só toma cuidado. Porque o irmão, não vou falar o nome dele, desculpa, irmãos. O irmãozinho, se ele sentir cheiro, ele volta. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele estava com um cheirinho diferente. Fala: rapaz, acho que ele está indo para esse sítio. Ele toma um porre lá, espera passar uns dias para exalar o álcool e volta. Mas eu estava sentindo que já estava na pele, sabe, irmãos? E um dia ele me ligou de madrugada e falando: pastor, eu estava aqui, ele comprou uma outra casa também, e os demônios, senti uns demônios. Eu falei: é mesmo, irmão? O cara é diácono. E eu fui na casa dele orar por ele. Que demônio que é esse? Vamos orar aqui, vamos orar. E orei por ele e falei: filho, você está bebendo, tá? E, irmãos, ele desabou. E Satanás foi, sabe, entrou por uma brechinha assim, e foi aumentando, ganhando lugar. Ele voltou para o alcoolismo, sabe, irmãos? Uma tristeza. Eu mando mensagem direto para ele. Falei: filho, você é de Jesus, você tem que lutar contra isso, volta logo, antes que o álcool te mate. Sabe, Noé, grande homem de Deus, mas ele, na casa dele teve uma mancha por causa de uma embriaguez, sabe? Um pastor conhecido meu começou a dar uma deslocadinha da comunhão, sabe, irmãos? Irmãos, comunhão é a coisa mais importante que o crente tem que ter. Se você puder vir no culto de terça-feira, vem terça-feira. Se tiver culto quarta-feira, você vem quarta-feira. Não perde de estar na igreja, não. Você não perde nada em vir em qualquer reunião. Se tiver uma reunião, irmãos, para limpar a igreja, vem, porque você vai estar no meio dos santos, e na comunhão Deus ordena vida e bênção para sempre. É muito sério o negócio. Cuidado. Eu
estava falando, deu uma voada, eu estava falando do pastor amigo meu. Obrigado, pastor Ismael. Esse pastor, ele virou no aniversário e falou comigo assim: não, tá vendo, a gente entende mal a Bíblia fala para beber, mas para não embriagar, é só não embriagar. Só que ele não conseguiu cumprir isso não, irmãos. Ele estava bebendo e de vez em quando ele dava uma alegria a mais. Numa depressão mais profunda, ele tomava um tiquinho mais. Numa alegria mais, ele também tomava um tiquinho mais. Aí ele começou a dar umas embriagadinhas, umas alegrias além, sabe? Aí ele virou para mim e falou assim: não, sabe o que é? Eu entendi melhor o texto bíblico. Pode embriagar, só não pode ter contenda. A gente vai alargando a porta que é, sabe, irmãos, que é estreita, vai capinando o caminho que era e vai alargar, e essa porta não leva para Deus. Você está iludido, meu irmão. Estou falando, meu irmão, que você não deve fazer A ou B. Eu não quero criar nenhum tipo de juízo sobre você, de peso na consciência. Mas toma cuidado, porque isso aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Por causa desse pecado, um filho de Noé foi amaldiçoado. Olha só, entende que caiu na família? Eu quero falar em coisas que caem na família aqui, tá? Não quero ficar colocando culpa nos nossos irmãos, não. Não fique com raiva dos irmãos, não. Um dia eu preguei uma vez sobre Jó, o miolo do texto de Jó, né, irmãos? Porque tem gente que lê os 2 primeiros capítulos de Jó, depois os 2 últimos capítulos de Jó, mas não lê o miolo de Jó. Um dia eu preguei sobre o miolo do livro, e alguém ficou com raiva de Jó. Eu falei: não fica com raiva não. É para mostrar que Jó também era humano como nós, mas ele conhecia a Deus de ver agora. Ele era um religioso, um cara certinho, mas depois disso tudo que ele passa, ele começa a temer a Deus. E Deus pergunta para ele: onde você estava, Jó, quando eu fiz a terra? Você está querendo marcar uma audiência comigo? Já viram, irmãos, um texto de Jó? Eu não sei o capítulo exato, mas ele fala que quer marcar, não é só um texto, são vários textos de Jó, que ele quer marcar uma audiência com Deus para ver se Deus consegue entender, porque Deus não está entendendo. É mais ou menos assim. E Deus vai deixando, irmãos, Deus vai deixando a gente quebrar a cabeça para a gente ser tratado no final. E ele fala: Jó, você está perguntando esse tanto de coisa, onde você estava quando eu fiz a terra? Eu fico imaginando, irmãos, os cientificistas, porque ciência é de Deus, posso ouvir um amém? Se tiver com pneumonia, meu irmão, toma antibiótico. Se estiver doente, toma remédio. Mas a ciência está inventando tanto, os cientificistas, né? Não é a ciência, fica inventando tanta coisinha hoje, irmãos, e a gente não sabe a quem atender. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra coisa, e a gente fica sem referência, né? Mas sabe, nós precisamos, irmãos, estar fundamentados em valores que são reais. A ciência às vezes nos confunde, sabe? Eu faço questionamentos, irmãos, e tem uns meninos aí, uns universitários, falam assim: ô pastor, você está falando isso? Eu falo: não, estou só questionando. Eu não estou querendo colocar em dúvida nada, em xeque nada, só estou questionando só. Tá, o homem agora, quase 60 anos depois da primeira vez que vai na Lua, ele vai de novo, chega perto, dá uma olhada, e ali o que tem, também tem uma lente gigante. Será que tá? Sabe o que eu penso, irmãos? Que um dia Deus vai chamar Isaac Newton, vai chamar Albert Einstein, vai colocar os sábios da terra e vai fazer a mesma pergunta que fez para Jó: onde vocês estavam quando eu fiz a terra? Vocês afirmam tanta coisa, vocês falam que é. Vocês estão olhando de lunetinha o universo e estão afirmando um monte de coisa, que essa estrela está a tantos milhões de anos-luz. Irmãos, quem que mediu com essa régua? Será que dá para sair da atmosfera com tanta facilidade? Sim, são questionamentos, tá, irmão? Que eu faço. Não estou dizendo que está errado, está certo. Mas será que tudo que estão falando nos livros aí, será que tudo é verdade? Deus vai questionar as pessoas e colocar as pessoas, e vai se revelar um dia, e todo mundo vai ficar boquiaberto com quem Deus é. Todos vão ser surpreendidos. Ninguém tem ideia de quem Deus é. Quando a gente estuda teontologia, irmãos, estudo do ser de Deus, a gente vai lá, né? A gente tenta. Mas, irmãos, quem que pode conhecer a mente do nosso Deus? Quem é que pode, irmãos? Entender o coração de Deus, a mente de Deus. Você faria, irmãos, a obra de redenção que Deus fez por alguém, que é seu inimigo, inclusive? Ninguém pode entender a bondade de Deus, irmãos. Ele é inexplicável. Sabe, Noé, ele se perde nesse momento,
talvez de muita alegria, talvez celebrando um novo tempo, o renascimento. Ele percebe que a humanidade morre e olha, salvou só minha, não sei o que foi, mas ele busca ali na embriaguez. Eu estou falando disso, irmãos, porque é um assunto muito recorrente entre os homens. Estava no clube jogando futebol com um irmão, descobri que tinha um irmão lá, até da central né, da mesma igreja que eu vim, né? Eu falei, que bom, rapaz, que legal, olha, você é crente e tal. Aí de repente, num dia que fizeram um churrasco, ele está tomando uma Heineken lá. Eu falei, uai, rapaz, que você tomando a cervejinha? Uai, não quero julgar ninguém, irmãos, entende? Amém? Posso ouvir um amém? Com carinho, cuidado, não estou querendo fazer juízo sobre ninguém, não estou dizendo que não são homens de Deus, mas estão dando margem para Satanás cirandar. E nesse probleminha aqui, ó, um filho de Noé recebe uma maldição horrorosa, por causa de uma brecha que Noé deu. O menino estava errado, mas uma brecha que ele deu. Isso é autoridade, posso ouvir um amém? Isso é autoridade. E o que você faz, eles estão só observando. A esposa está observando, os filhos estão observando, e você tem que se colocar num lugar de autoridade. A sua postura vai determinar muita coisa. Se você é um homem frouxo, meu irmão, a coisa vai andar na corda bamba. Se você é um homem firme, se você tem um olhar firme, palavra firme, homem que não é de ânimo dobre, que não coloca uma regra hoje e quebra a regra amanhã, coloca uma regra hoje e você mesmo não pratica o que você comandou. Um dia uma irmã falou, pastor, ora pela minha filha, que ela grita demais. Eu falei, filha, você também grita demais, como é que faz? Você grita. Aí ela falou assim, não, pastor, é minha. Eu falei, pois é, para de gritar, que a menina vai parar de gritar. Você é referência para essa menina. Continue gritando, ela vai continuar gritando. Começa a falar baixo e ela vai começar a falar baixo. Sabe, irmãos, homens de verdade, eles dão a vida pela esposa, dão a vida pelos filhos. Eu posso dizer a você, irmãos, se meus filhos precisarem do meu coração agora, se vier um médico que fala, olha, sua filha precisa do seu coração agora, irmãos, eu peço a vocês, irmãos, licença que eu vou lhe dar meu coração para minha filha. Eu não vou pensar, eu vou na mesma hora. Homens e irmãos de verdade, eles dão vida pelos filhos, eles lutam. Homem de verdade, homem feito, sabe, do jeito que Deus projetou, é automático. Já viu aqueles bombeiros valentes, irmãos? Lembra no World Trade Center? Eles subiam para a morte e salvavam pessoas. É um instinto de homem. Ele tinha uma missão, ele fez um juramento, então ele dá a vida dele. É uma coisa estranha, irmãos, difícil de explicar, mas é isso que Deus plantou no homem de verdade. Homens de verdade dão a vida pela família. E aí me assusta, pontualmente, irmãos, não no caráter dessas pessoas, mas Abraão e Isaac, eles passam por uma situação bem constrangedora. Deus faz uma promessa em cima de Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eram bênçãos familiares que foram dadas sobre Abraão, sobre Isaac também. E Abraão, no contexto, irmãos, ele está ali entre os reis, e a Sarinha era bonita, viu? A Sarinha era bonita. E aí, com medo de ser morto, ele fala para não falar que era esposa dele, que era irmã. E aí todo mundo cresce o olho. Qual o problema? É meu cunhadinho. É cunhadinho. Abraão, cunhadinho, ó. Vou até fazer um agrado para ele. Ele fica calado. Se Deus não faz uma intervenção, irmãos, homens tinham tomado Sara. Eu não quero acusar meu irmão Abraão, porque foi incrível. Quem sou eu, meu irmão, para falar de Abraão? Estou dizendo de uma brecha, entende? Que pode ser dada, que pode acabar com uma família. Homens de verdade, irmãos, cercam a esposa dos gavião. O cara vem fazer elogio para sua esposa. Que é isso, rapaz? Sai daqui, ô fedor. Sai daqui, carniça. Você vai deixar para um cara ficar galanteando sua esposa? Não vai. Não é? Isaac, irmãos, faz a mesma coisa. É ou não é? A Rebequinha estava lá, ele falou: não fala que isso é minha esposa, não. E aí, com medo de morrer. Não estou dizendo que eles não eram homens de verdade, irmãos. Estou dizendo que é uma falha que pode desabar na família e pode complicar. Agora, não quero pregar isso para vocês como se fosse verdade, não. Mas tem um cara, um descendente desses dois, que é o tal de Jacó, cheio de falha. Mas uma coisa que Jacó não abre mão é da família. Ele ama uma menina e trabalha 14 anos por ela. É ou não é? 14 anos por ela. E é engraçado que a promessa é dada para Abraão. Como é que chama o povo, irmãos, de Abraão? Como é que chama o povo de Abraão? De Israel. 12 tribos foi do Jacó.
Se tem, pastor, você quer fazer o meu... Não quero escrever tese sobre isso, não, irmãos. Mas um dia eu estava pensando, eu falei, rapaz, é mesmo, por que não foi o povo de Abraão? Será que não foi por isso? Porque ele também ele não preocupou muito com a tal da Sarinha? Mas o outro não, rapaz, o Jacozão, falou, não, essa menina que eu quero, e foi até o fim, meu irmão. E honrou ali, falou, não, teve um monte de falha, outras falhas. Mas família, o cara, não, minha família eu protejo. Será que não foi por isso que Deus deu para ele 12 tribos? E a nação hoje tem o nome dele, povo de Israel? É uma coisa para pensar e para estudar. Não quero confirmar nada não, mas é interessante pensar nisso. Deus te chamou, meu irmão, para ser, sabe, um guardião do jardim, um valente mesmo. Deus vai te dar ousadia, sabe, intrepidez. Não é para ficar gritando, não. É para se posicionar como um homem. Então, hora que a sua postura como homem vai falar, opa! Aquele tijolo que ficava escorando na cama, meu marido foi lá e arrumou. O tijolo ficava escorando no sofá lá. Tinha um arame no negócio da geladeira. Não, o cara resolveu, o cara resolve problema dentro de casa. O cara é homem. Amém, irmãos? Fala, Deus. A gente vai deixando a coisa. Você tem dinheiro para pagar um pintor, não, meu irmão? Teve uma época aí que eu pintei minha casa inteira. Não tem dinheiro, não. Pintor está caro, né, irmãos? Tem pintor aqui, irmãos? Pintor é caro, né? Hoje borracheiro está caro, pintor está caro, não tem nada. E amém, que esse pessoal precisa ganhar bem também. E eu falei, rapaz, não tem dinheiro não. Eu fui lá, eu pintei, pedi os meninos, fiquei todo sujo de time, pintei minha casa. Falei, não vou resolver o problema. Tem mais de aluguel, né? Amém, irmãos? Olha, você precisa se posicionar, porque seus filhos vão olhar, opa! Vários meninos no gabinete, vários homens, irmãos, que foram envolvidos com o homossexualismo, vários deles. E eu, à medida que ia atendendo, eu perguntava, filho, posso te fazer uma pergunta? Se você não quiser responder, você não precisa responder. Mas posso te perguntar uma coisa mais íntima? Você foi abusado na sua infância? E todos que eu perguntei disseram que sim. Todas as meninas lésbicas que eu perguntei, elas disseram que sim. E faltou referência masculina na casa. O pai não era uma boa referência. Então eles tinham, tanto a menina quanto o menino, eles não tinham uma referência de masculinidade bíblica dentro de casa, de alguém que protegesse, de alguém que amasse, de alguém que cuidasse, mesmo que a linguagem do amor fosse uma linguagem mais rude. Tem gente, irmãos, que não sabe falar muitas coisas, mas faz coisas importantes. Tem homem que é mais grosseiro, irmãos, mas ele tem uma linguagem do amor, provendo, fazendo, cuidando, brigando pelos filhos, brigando pela esposa. Jacó, ele teve essa hombridade de manter a sua família. Teve muitas falhas, mas nesse sentido ele é um homem diferenciado. Um homem de verdade, irmãos, ele controla o seu temperamento. Coisa difícil, viu, irmãos? Eu quero falar de mim aqui. Como é difícil controlar temperamento. É ou não é? Porque às vezes, irmãos, o balde vai enchendo e mulher fala, não fala, irmãos? Nu. E a gente só tem uma caixinha, né, irmãos? A gente não tem muitas caixinhas. Mulher consegue, irmãos, trocar a fralda do menino, desligar o leite não derrama. A gente fica olhando para o leite e o leite derrama, irmãos. É uma coisa doida. A mulher consegue fazer. E quando a mulher fala muita coisa na cabeça, e às vezes você vai enchendo. Aí no trânsito você vai lá, seu filho está lá atrás no carro, e o motoqueiro te deu uma cortada, o cara te deu uma cortada, aí naquela hora você solta tudo no motoqueiro, num cara que você não conhece, que você nunca viu, e que pode dar até morte no trânsito na hora, e seu filho está assistindo sua reação, e ele vai repetir sua reação. Eu sei que muitos de nós já fizemos isso, irmãos. Mas toma cuidado, porque o temperamento pode te fazer perder coisas preciosas. Moisés, irmãos, foi considerado o homem mais manso da terra, mas 2 episódios ele perdeu 2 coisas interessantes. Ele era príncipe do Egito, e por precipitação, claro que Deus, na sua soberania, tinha algo especial para ele, mas ele vai lá e mata em terra um egípcio. Lembra disso? Para defender o povo hebreu. Ele perde o palácio. Ok, tinha propósito de Deus nos próximos 40 anos de tratar Moisés no deserto. Ok, amém. Mas, irmãos, lá no deserto, quase na cara do gol, lá já sentindo o cheiro das uvas, e sabe,
Ele vai lá, irmãos, e Deus fala assim, fala a rocha, e ele nervosinho, por causa do pecado do povo, ele vai e fere a rocha, e por causa do temperamento dele, ele não entra na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar. Às vezes a gente pelo temperamento, não é nem caráter, é temperamento. Um dia, eu fui na oficina de um irmão, você tem que ver, irmão tora, cara barrigão assim, de respeito, irmãos, uma barbona, o cara é raiz, irmãos, que ele é testosterona pura, ogro, grossão mesmo, mas gente, coração gigante. Aí, irmãos, eu estava discipulando essa família, fiz uma visita na oficina, estava lá a esposa e o filho que trabalha também com ele, e a gente conversando, aí eles queriam me contar uma coisa, mas eles estavam procurando oportunidade para falar. Era uma visita informal, a gente foi lá só para conversar, para orar, para a oficina. E aí ela fala assim, pastor, irmãozinho está nervosinho, viu? O irmãozinho está nervosinho. A porta do banheiro a gente teve que pôr um calendário lá, porque ficou nervosinho, deu um soco na porta, está um buraco lá na porta. Aí a gente, para tomar banho, tem que pôr um calendário num buraco lá, porque não tem dinheiro para trocar a porta agora. Quebrou a porta, nervosinho aí, não sei o que. E eu, irmãos, não esperava por isso, eu fiquei num constrangimento, rapaz, e ele sem graça comigo, tipo, vocês estão contando isso para o pastor, e os dois assim, querendo tocar no assunto, porque talvez o clima na família estava pesado, e Deus me deu uma palavra de sabedoria na hora, irmãos, graças a Deus, porque veio do céu, porque eu não teria. Eu falei, o que eu faço aqui, para dar vontade de ir embora? Que constrangedor esse negócio. Ele irmão, estava mexendo no carro, ele continuou mexendo assim. Aí eu falei assim, minha irmã, o problema dele é temperamento ou é caráter? Irmãos, foi um negócio que mexeu com ela. Ela levantou, ela estava sentada no escritório. Não, pastor, esse homem é bom demais. A casa que a mãe dele tem foi ele que deu. Trabalha desde 10 anos de idade. Esse é um homem sério, honesto. Aqui não engana ninguém na oficina. Ela começou a falar bem do marido. Eu falei, minha irmã, que bom que o problema dele é temperamento, que não é caráter, não é homem sério, né? Mas, meu irmão, não deixe seu temperamento te envergonhar na frente de sua família, não. Tem gente que pelo temperamento perde bênçãos, irmãos. Estou falando de mim, de você. Tem hora, meu, que dava para você segurar um pouquinho no trânsito, perto do filho. Tinha hora que você não tinha que discutir aquela coisa na frente da esposa, perto dos meninos, porque você perde credibilidade. Olha o que meu pai está falando com minha mãe. Olha as palavras que ele está usando. Olha como é que minha mãe está tratando meu pai. É muito sério isso, irmãos. E a gente pode pedir ao Senhor, sabe? É discernimento, domínio próprio, para falar só as palavras certas. É difícil, né, irmãos? Confessa que é difícil. Amém, irmão? É difícil. Nós homens, quando o hormônio cai na corrente sanguínea, irmãos, é um negócio de dor. É ou não é, irmãos? Quando a orelha esquenta, quando vem assim, aquele... Aí então você fala assim, não, mas você não pode ficar engolindo sapo. Não, pode sim, pode, não tem problema nenhum. Se você conseguir, vai ser muito melhor para você. Todas as vezes, irmãos, que eu não engoli, que eu fiquei... Aí depois eu me arrependi tanto. Fez tão mal para mim. Não faz bem. Na hora você fica, lavei, mas depois, irmãos, você fala, que fracasso. Por que eu falei tanta besteira? Moisés perdeu pelo temperamento. Era para falar, ele bate nervosinho, e Deus fala, tá bom, você fez assim, você vai ver, mas não vai entrar. Peça a Deus domínio próprio. Se vai falar besteira, não fala nada. Deixa a orelha esquentar, dá umas voltas na rua, vai dar uma corrida, faz uma caminhada. Será que você pode fazer, meu irmão? Compra um saco de pancada para você, dá uns burros no saco de pancada, faz um esporte, treina um Muay Thai, mas não fala coisa que não deve falar, não faz coisa que não deve fazer. Posso ouvir um amém? Pois essa é uma bênção, irmãos, mas estou falando de uma coisa, um pontinho dos nossos irmãos, amém, irmãos? Vou repetir isso aqui para vocês não acharem que eu tenho alguma coisa contra os irmãos. Estou revelando a nossa humanidade através dos irmãos, amém? O que nós somos, né? O homem de verdade, irmãos, coloca limite nos filhos. Eu vou falar de 3 homens aqui fantásticos. Homens de verdade colocam limites nos filhos. Se os filhos estão debaixo de sua tutela, se os filhos comem do seu pão, se os filhos vivem, meu irmão, sabe, sob os seus cuidados, a responsabilidade é sua. Pastor, mas o menino tem 30 anos, você paga a conta dele? Então ele tem que te obedecer. Mora na sua casa, não importa, você é maior de idade. Se você sustenta alguém, irmãos, essa pessoa tem que ser submissa a você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Fala isso com carinho, mas fala. Fala, filho, eu te amo. Mas aqui, você
está no meu teto, você tem que me obedecer, as regras são minhas, você não chega a hora que você quiser. Você pode ter 28, 30 anos, você mora aqui? Aqui tem hora de chegar. Quer quebrar isso? Compra a sua casa e vai para o seu endereço. Aqui não. Meu irmão, você tem que ser homem para falar essas coisas sem medo de perder. Quem não tem medo não perde não. Posso ouvir um amém de novo, irmão? Não perde não. Arão, Eli e Samuel. Pensa, irmãos. Arão, irmão de Moisés, primeiro sumo sacerdote. Seus filhos são consumidos no altar, meu irmão, porque ele banaliza o altar. Outro dia uma irmã do louvor, isso já tem um tempo já isso. Um rapazinho falou: pastor, essa irmãzinha aí, ó, tá mandando nudes. Eu não sabia nem que era nudes, irmãos, na época. Tá mandando nudes pro rapaz no celular aí. Você quer que eu mando pro senhor? Eu falei: não, manda para mim não. Foto pelada, né, irmãos? Pro rapaz. Chamei minha mãe, chamei minha esposa, marquei com a menina, falei: filho, olha, estão dizendo isso de você. É verdade? Aí ela não respondeu nem que sim, nem que não. Ela disse assim: quem foi que falou? Eu falei: não, estou querendo te ajudar, minha filha. Sabe por quê? Quando você sobe no altar, quando você vai ministrar à igreja, nessa condição, você está em risco. E se eu não sei nada, o profeta Samuel vê Eliabe e falou: opa, esse vai ser o rei. E Deus fala com ele: não, você olha a aparência, eu vejo o coração, eu estou vendo a aparência aqui. Agora, desde o momento que isso chega até mim, eu sei do seu pecado, eu não posso deixar você subir para te proteger. Senão você morre no altar como os filhos de Arão. Você é consumida no altar. Às vezes não daquele jeito que foi consumida, mas vai ser consumida na banalização do evangelho, na frieza, naquela visão do templo que o profeta Ezequiel teve, da banalização do templo. Esse lugar não é mais a casa do Senhor. Quem está subindo está banalizando a casa do Senhor. Que lugar que é esse que virou? Deus não está na casa dele mais. Porque quem está na casa está banalizando, e Deus não pode suportar esse nível de pecado. Eu falei: estou te chamando aqui para te proteger, eu vou te colocar em disciplina para guardar a sua vida. E depois, quando você estiver reabilitado, você volta. Como é sério isso, irmãos? Temos que fazer isso com nossos filhos. Eli, da mesma forma. Os meninos banalizaram tanto o culto do Senhor, irmãos, e Eli sabia da seriedade, era um homem de Deus. Que os meninos um dia pegam a arca da aliança, como se nosso Deus fosse um Deus encaixotado. E eles pegam e vão para o campo de batalha pensando: ó, nosso Deus está na caixinha aqui, ó. Nós carregamos o Deus Todo-Poderoso na caixinha. Eles não entenderam nada. E achando que carregando a arca de Deus, eles iam ganhar a batalha. E foi a maior vergonha, irmãos. E cabote. Irmãos, foi-se a glória de Israel. O menino, o netinho de Eli, recebeu esse nome. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço. E o netinho recebeu essa glória. Foi-se a glória de Israel, porque o cara não controlou os filhos dele. Deixava os meninos subir em pecado. Não deixa a sua família viver em pecado. Não deixe sua casa, o seu leito, o quarto dos seus filhos. Se você sabe que tem pecado, meu irmão, não aceite pecado na sua casa. Pastor, minha filha assiste Big Brother. Meu irmão, não deixa essas coisas na sua casa. Não é maldição na televisão. Está entrando maldição e você está permitindo. Ah, mas se eu falar, ela não vai gostar. Se eu não falar, vai sair de casa. Meu irmão, não fica preocupado com isso não. Não preocupe com isso. Sai de casa, um dia volta. Tenha certeza. Mas se ficar pecando debaixo do seu nariz, vai banalizar o outro filho, a sua esposa, seu casamento. E você mesmo vai cair nessa cilada. Posso ouvir misericórdia? Misericórdia, Deus, misericórdia. Samuel, um dos homens mais íntegros da Bíblia. Quando Samuel termina o seu ministério, ele foi o último da judicatura, o último juiz. E Samuel, quando termina, irmão, o seu ministério profético, no finalzinho, ele chama o povo. Ele chama a nação e fala assim: gente, eu julguei alguma causa errada, eu fiz, por favor, fala para mim para pedir perdão. A nação fica em silêncio. Mas ele não cuida dos filhos. E os filhos também se perderam. Meu irmão, um homem de verdade coloca limite nos filhos. Um homem de verdade discipula os filhos. Ele discipula os discípulos que Deus mandou, mas não se esquece dos filhos. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e já negou a fé. É sério, irmãos, é um comando para a gente aqui muito sério. Eu falo com meus filhos sempre: olha, vigiem, cuidado. Não deixe de falar jamais, irmãos. E se quer ir pelo caminho errado, vai ouvir assim mesmo, vai ouvir com carinho e com cuidado, mas vai ouvir. Ofni e Finéias, Nadab e Abiú,
e os filhos de Samuel também, irmãos, se perderam. Depois, no período da monarquia, irmãos, vem Saul. Esse, irmãos, eu vou te falar, homem, como ele errou, irmãos. Porque um homem, um democrata, ele queria agradar o povo, ele queria viver de aparência. Tem homem, irmãos, que compra o que não precisa com dinheiro que não tem, para agradar pessoas das quais ele não gosta. Compra um carro porque o primo comprou o carro, tem que disputar com o primo, e a mulher fica alimentando esse trem. Compra algo que não precisa, com dinheiro que não tem, financia de 1000 vezes, para agradar pessoas das quais ele nem gosta. É sério, irmãos. Tinha um irmãozinho na igreja, irmãos, ele tinha um Paliozinho, irmãos, dava até vontade de comprar, brilhando, pretinho na roda, que carro quitado, pago. Alguém da família comprou um outro melhor lá, e galinha que acompanha pato, meu irmão, morre afogada mesmo, quer nadar longe e não dá conta. Aí ele pegou, entrou com o carrinho dele. Irmãos, tem vendedor de veículo aqui, irmãos? Tem não, né? Então eu posso falar, né? Irmãos, tem uns irmãozinhos que vendem veículo que dá pernada demais, irmãos. Camarada pega seu carro, desvaloriza seu carro, põe no final seu carro não está valendo nada. Ele pegou, irmãos, um Fiat Ideia, porque o Ideia não é um carrinho melhorzinho, e, irmãos, fez um monte de prestação, o carrinho dele vendeu por nada, e ficou endividado para acompanhar. O carro nem estava bom, o dele estava tão bom. Não tem problema você melhorar de carro, mas tem coisa que você faz que não tem sentido. O Saul, irmãos, ele vivia para agradar o povo. Ele fala com Samuel: não, eu fiz porque o povo pediu. Mas Deus falou para você não fazer. Tá, mas o povo ficou insistindo. Olha o tamanho das vacas. Você imagina uma vaca dessa, um sacrifício, mas Deus não quer sacrifício, meu filho. Deus quer obediência. Meu pai falava direto: o alfabeto do crente não é ABCD, o alfabeto do crente é obedecer. Se você obedecer já está bom demais, não fica inventando nada além disso, não. E o Saul, irmãos, ele tem um problema sério. Primeiro ele começa, é um homem que não tem, sabe, autoconfiança. Quando eu falo autoconfiança, irmãos, não é soberba não, tá? Quando eu falo autoconfiança, entenda a autoconfiança aqui, nesse contexto, é confiar no que Deus te confiou, amém? De bater, não, eu sou um homem de Deus, eu tenho minhas falhas, mas eu sou um homem de Deus. Fica firme, não deixar que nada te banalize e atrapalhe. Não, eu sei do meu propósito, vou até o fim. De confiar naquilo que Deus prometeu, irmãos. Os crentes, irmãos, sempre foram vistos como soberbos, porque a gente fala com tanta convicção que a gente vive, que eles acham que é soberbo, mas não é soberbo, é convicção. Nós temos tanta certeza das nossas experiências, que a gente fala assim com muita vida. E eles falam: não, tá vendo, vocês são soberbos. Não somos soberbos, nós experimentamos a verdade, temos experimentado a verdade. E sabe, irmãos, o tal do Saul, você vai ser rei, meu filho, vou ser rei. A Bíblia diz, irmãos, que Saul era visto dos ombros para cima. Estava na galera assim, ó, o cara grandão, destacava. Podia estar no 1000 pessoas, olha o Saul ali, ó, grandão, bom de briga, brigava bem. Os reis tinham que ser bons de batalha. O cara tinha cara de rei, jeito de rei. Mas dentro de Saul ele era pequeno. Ele não tinha autoconfiança no que Deus colocou na mão dele. Quando procuraram Saul, cadê Saul, gente? Vamos ungir o rei, cadê Saul? Estamos procurando. Ele está escondido atrás das bagagens. 1 Samuel, capítulo 10, verso 22. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: não veio o homem para cá? Cadê o rei para a gente consagrar? Respondeu o Senhor: eis que se escondeu por entre as bagagens. Estava com vergonha, estava intimidado, estava sem acreditar no chamado, no ministério, no propósito. Aí foram lá buscar aquele homem grandão, aquele homem zarrão. Vem cá, filho. Aí pega pela mão e leva o rei pela mão. O Samuel fala com ele. 1 Samuel, capítulo 15, verso 17. Depois que ele já está ali perdido no propósito, que Deus dá chance, e Saul só vai afundando. Ele fala assim: olha, embora aos teus próprios olhos você se sentia pequeno, você se via pequeno aos seus próprios olhos. O Saul, quando olhava no espelho, irmãos, ele se via pequeno. Irmãos, nós somos fracos, pecadores, falhos, mas quando Deus entra na nossa vida, irmãos, Ele nos agiganta espiritualmente falando. Nós pisamos na cabeça de Satanás. Você precisa ter essa ousadia. O espírito de ousadia vai encher a sua vida em nome de Jesus Cristo. Intrepidez,
coragem, não no seu nome, não para você bater no peito, não, para falar, olha, eu estou vindo em nome do Deus dos exércitos, em nome do Senhor dos exércitos, eu estou falando em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Ele te revestiu, um homem de Deus, de autoridade, aleluia. E Saul se via pequeno aos seus próprios olhos, e ele fala, olha, mesmo se você se vendo pequeno aos seus próprios olhos, Deus não te ungiu como cabeça das tribos de Israel, meu filho, por que você está fazendo isso? Um homem, irmãos, de verdade, ele não usa a sua sexualidade de forma banalizada, ele sabe usar a sua sexualidade. Satanás, irmãos, ele só criou uma coisa, mais nada, criou a mentira, só a mentira, e ele quer colocar na cabeça das pessoas que sexo é uma coisa errada, entende isso? E as pessoas são constrangidas, quando a gente fala sobre sexo, no encontro de casais, ou no encontro de homens, o pessoal fica até constrangido, porque parece que sexo é pecado. Não, sexo é bênção de Deus, irmãos. Sexo é maravilhoso, ele tem todo o propósito de continuidade, ele é prazeroso, ele revela, sabe, uma troca maravilhosa com isso. É maravilhoso, mas Satanás quer colocar o dedinho dele e fazer isso ser banal. Um dia uma moça, há muito tempo eu sou formado em fisioterapia, não exerço mais, mas exerci por longos anos, e logo que estava formado, estava no ambulatório, e uma moça começou a ficar em cima de mim, moça bonita, e ela ficou pá, e um dia ela falou assim, mas, nossa, eu fico aqui, né, assim para você, e você não me acha bonita não? Aí eu olhei bem nos olhos e falei, filha, você imagina, pensa bem, se toda mulher bonita que eu ver, eu desejar, estou lascado, porque tem muita mulher bonita por aí. Eu tenho uma esposa, Deus me deu uma esposa. Você imagina se eu vou envergonhar os meus filhos, porque eu vi uma mulher bonita que se interessou por mim, e de repente eu vou lá e falo, pá, eu sou o garanhão, então eu vou lhe provar alguma coisa. É caminho de morte, minha filha. Deus tem um homem para você, especial, bonito, seu número, que não sou eu. Você entende, meu irmão, a seriedade do negócio desse? E às vezes a gente fica perdido, porque a gente acha que não, o cara até melhora, né, irmãos? Uma mulher começa, uma filha de Belial, irmãos, uma mulher, viada do inferno, o cara começa a arrumar demais, o cara nunca arrumava, nunca andava cheiroso, era um ogro. O cara vai começar a falar, rapaz do céu, por estar desse, eita, tem bagunça aí. Não falando que você não pode mudar não, mas você fica preocupado, tem hora, porque mexe com o camarada, ele se sente, quando ele vai lá e experimenta aquilo, irmãos, é caminho de morte, é cilada de Satanás. E os irmãos, Davi e Salomão, os dois, pai e filho, eles usam mal a sua sexualidade, tanto Davi quanto Salomão. E quando Davi fala, ó meu filho, quando ele morre, ele fala, olha, seja homem, viu? Acho que ele entendeu errado, Salomão, seja homem aí, porque ele arrumou foi 1000 mulheres. Pensa na confusão, o cara entrou, irmãos, nós temos uma, quantos casados nós temos aqui? Irmãos, é muita, uma é muito. Você imagina 1000 TPM, irmãos, você imagina 1000 sogra, você imagina, meu irmão, claro que muito casamento de Salomão foi comercial, né? Salomão foi um rei de paz, não brigou com ninguém, então ele fazia acordos comerciais, né? Casava com a princesa tinha uma noite de núpcias e nunca mais via mulher. Mas, irmãos, pensa na confusão. E olha só o que Moisés fala, lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 16. Olha o que ele fala, irmãos. Ele fala assim, um dia vocês vão ter rei. Já viram esse texto? Deuteronômio 17, 16. Um dia vocês vão ter rei. Preocupa não, um dia vai ter um rei. Lá em Canaã, o povo vai ser estabelecido, a nação vai ter terra e tal, e vai ser uma bênção. E ele fala assim, o rei não deve ter muitos cavalos, não deve também voltar para o Egito para comprar cavalo, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam ao Egito. O 17 fala, o rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus. Aconteceu isso com Salomão ou não, irmãos? Salomão adorou outros deuses por causa das suas mulheres. Não é bom que um homem tenha muitos cavalos, um rei tem muitos cavalos, nem muito dinheiro, nem muitas mulheres. Salomão, irmãos, ele fez uma montadora de carruagem com cavalo, pegava cavalos, o cara era inteligente, ficou rico fazendo montadora. A primeira Ford do mundo foi Salomão que montou, irmãos.
Ele pegou cavalo com cabo, não sei quantos cavalos motor, né? E esse camarada, irmãos, ele se perdeu por causa das suas mulheres. Olha que sério o negócio. E meu pai falava: irmãos, olha, cuidado, tem 3 barras que derrubam o homem, né? A barra da fama, a barra da saia e a barra do ouro. E mulher, meu irmão, quando ela entra na vida do homem para atrapalhar o casamento, ela destrói tudo. Eu atendi muitas pessoas no final da vida, muitas, na área da fisioterapia. Atendi muitos ricos, pobres, gente de todas as classes, no final da vida. E todos os homens no final da vida que tinham traído as suas esposas e abandonado seus filhos, eles morreram sozinhos. E quando não, quem acolhia esses homens era a primeira esposa. Várias vezes eu vi isso. Não, a esposa não recebeu como homem, mas recebeu para ajudar o pai dos filhos. Tem mulher nobre demais, né, irmãos? Eu já vi mulheres, o cara saiu por aí aprontando. Na hora da doença dele, do derrame que ele teve, a primeira mulher acolheu em casa. Mas os filhos banalizavam, os filhos não queriam saber mais do pai. Pensa, se por um momento de prazer você vai perder o respeito dos seus filhos, eles nunca mais vão te respeitar por um erro que você cometeu. Meu irmão, não vale a pena. Sexualidade é para ser usada da forma que Deus planejou para nós, amém? Posso ouvir um amém bem alto? Amém. Você vai ter sempre prazer pela sua mulher. E você não tem uma mulher só não, meu irmão. Tem uma mulher que era de 20 anos, a de 30, ela vai mudando. Ela vai ficando melhor, ela vai ficando diferente. Deus te dá a graça de ter. Uma vez o Fábio Júnior estava falando, se ele soubesse que as mulheres eram tão iguais, ele tinha ficado com a primeira mesmo. Pensa o tanto de dor de cabeça que o cara teve para começar a terminar. Gente que não larga do pé, fica ligando sem parar. Pensa nisso, trabalhão. Nós temos uma, já dá trabalho demais, é bênção demais, dá para rir e chorar, muitos anos. Não vou demorar mais não, irmãos. Elias, um homem de verdade, irmãos, nunca desiste dos grandes propósitos. Elias foi um grande homem de Deus, mas Elias no auge, ele entra na caverna e queria falar: Deus, termina o ministério. Irmãos, se você pegar o texto de Elias, no auge de Elias, ele faz uma coisa, irmãos, assim, que é isso? Sinal profético, que a nação que ficava cocheando entre 2 deuses, a nação grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O cara converte a nação, é o profeta que converte a nação. Eles estavam na dúvida, depois do banho que Elias dá, banho profético, ainda vai lá e mata os caras ainda. E quando Acabe estava na carruagem, sabe o que ele faz, irmãos? Não sei se já viram isso. A distância que Elias corre, irmãos, é de uma maratona. Ele corre mais rápido do que a carruagem de Acabe. Ele chega primeiro que Acabe. Profetiza chuva. E o ajudante fala: não, só tem uma nuvenzinha. Não, esquenta não, vai ter chuva. E o homem está autoconfiante e bênção demais. Aí uma mulher, e essa mulher, irmãos, ela, percebam o contexto, ela não quer matar o Elias. Não sabe o que ela quer fazer? Ela quer mexer no emocional de Elias. Porque se ela quisesse matar, ela fala: vai lá e mata Elias. Ela não fala para matar, sabe o que ela fala? O cara fala assim: a Jezabel está falando, meu filho, amanhã, nessa mesma hora você está morto. O que ela queria com isso, irmãos? Arrebentar com o camarada. Porque se o algoz vai lá e mata, virava um Marte. Virava ou não, irmãos? Virava um Marte. A mulher, irmãos, ela é inteligente para o mal, uma dominadora para o mal. Ela falou: vai lá e perturba a mente dele, porque ele vai ficar confuso. E ela entra na mente de Elias e fala: olha, amanhã nesse horário você vai estar morto. Sabe o que ele faz? Ele foge do propósito no auge. Quando Deus fala para ele fugir, irmãos, era para fugir mesmo. Profetiza, seca e racha fora. Aí ele racha fora, vai na casa da viúva e Deus faz maravilhas, porque Deus mandou fugir. Na segunda fuga de Elias, Deus não manda fugir. Deus fala: fica aí. E ele vai e foge e entra na caverna. Isso não é Deus chamando da caverna, trazendo de volta: vai lá, unge o novo rei, vai lá, unge o sucessor. Não, Deus, eu quero terminar a carreira. Não, mas não é tempo de terminar, falta algumas coisas para fazer. Quando você estiver, meu irmão, no auge profético, continue. Meu pai dizia: não, pastor, se melhorar estraga. Não, se melhorar melhora. Não existe se melhorar estraga não. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, e um dia nós teremos dias perfeitos, irmãos, em nome de Jesus. Elias é um grande homem de Deus, uma grande referência profética, irmãos. Nossa, eu acho que ele é uma das 2 testemunhas, ele e Moisés, né? Reaparece. Não estou falando mal do irmão, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas ele nos ensina: poxa, no auge não é hora de parar. Meu pai morreu, irmãos, sonhando. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu não entendia. O pai tinha muitos sonhos. Meu pai, irmãos, ele estava doente.
E ele foi no quintal de casa e plantou 120 pés de mandioca. O pai adorava capinar. Capinar era a terapia dele. Eu lembro dele pingando o nariz, suor, assim, irmãos, capinando. E eu lembro que ele foi no quintal e plantou 120 pés de mandioca. Nós colhemos mandioca durante muitos anos. Que nascia, né, e ficava, não parava de nascer. A terra do quintal era muito boa. E aí meu pai tinha muitos sonhos. E eu lembro dele doente, e olha, eu quero trocar esse carro. Eu vi um carro, não. E ele doente. Mas meu pai era aquele doente, irmãos, que não parava. 3 dias antes de morrer, irmãos, ele estava fazendo um noivado e comeu pizza. Ele não podia comer, irmãos. Ele foi lá e comeu. Passou mal. Não parava, irmãos. Ele morreu comigo tentando levantar da cama. Minha mãe saiu correndo, as meninas saíram correndo. Ele já estava naquele finalzinho. Eu tentei levantar, ele parece que não pode levantar. Ele foi dando os últimos suspiros comigo. Sabe qual foi a última coisa que eu ouvi do meu pai, irmãos? A última frase, eu lembro como se fosse agora, assim. Sabe a última frase que eu ouvi do meu pai? Não foi assim, a conta da sua mãe, aquela senha da sua mãe, aquela conta, aquele... não, sabe o que eu ouvi do meu pai, irmãos? Cuide do William para mim. O William está vindo das drogas, esse menino. Ele é um menino que eu não vou conseguir discipular mais. Pai, você vai viver muito. Não, filho, eu estou indo embora. Cuide desse menino para mim. O William precisa de ajuda. Foi isso que eu ouvi do meu pai, irmãos. E aí, quando meu pai faleceu, eu falei, Deus, poxa, por que o senhor fez isso? Deixasse meu pai viver mais um pouquinho para comprar aquele carro que ele queria, que ele sonhou. Meu pai sonhava, irmãos, queria fazer viagem com minha mãe, irmão, doente. E aí, nessa mesma época, eu atendi uma paciente rica, milionária, uma das mulheres mais ricas de Belo Horizonte, irmãos. E ela ficava falando com a filha assim, podia vir um câncerzinho e acabar com essa vida minha. Rica, cheia de dinheiro, milhões na conta. Uma casa na Pampulha, irmãos, você não faz ideia do tamanho da casa. Ela estava viva, respirando, mas parou de sonhar. E quem para de sonhar já está morto há muito tempo. Homens de Deus não param de sonhar. Homens de Deus sonham até o final. Homens de Deus não param no auge. Homens de Deus não morrem na praia. Homens de Deus não desistem de grandes propósitos. Não podem parar. Os seus filhos que estão nas drogas vão ser salvos. Os filhos que estão desviados vão voltar para Jesus. Os seus filhos vão entrar na arca com você. Deus não achou graça na mulher de Noé, nem nos filhos de Noé, nem nas noras de Noé, mas salvou todos por causa de Noé. E Deus vai salvar toda a sua casa por causa de você, em nome de Jesus. Essa é promessa, meu irmão. Nós não vamos desistir. Pode ser no último suspiro, nossos filhos vão entrar no céu. Nós não abrimos mão disso. E aí, irmãos, quando Deus falou comigo, Ele falou, está vendo essa mulher? Eu chorando no velório do meu pai, irmãos. Deus falou comigo, olha, está vendo essa mulher? Ela estava viva, mas ela parou de sonhar e já estava morta há muitos anos, porque ela já não sonhava mais. O seu pai morreu sonhando, e morrer sonhando é a melhor coisa que existe, porque morrer sonhando é viver de verdade. Morrer sonhando é viver. Eu falei, Deus, eu quero sonhar até o meu último suspiro. Eu quero ter esperança até meu último suspiro. Eu quero falar de Jesus até meu último fôlego. Eu quero gastar minha vida em prol de coisas que tenham sentido. E eu pude entender por que meu pai sonhou até o fim. Porque ele estava vivo na esperança. Ele sabia, meu irmão, que ele morreria essa vida para viver a outra vida de verdade, para ter a segunda vida de verdade. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu ia falar mais de uns homens, mas eu estou passando muito do tempo aqui já. Eu quero terminar só citando 3 referências, sabe, irmãos, de homens falhos. Um deles eu já citei, Jacó. Jacó era um homem falho, mas um homem que briga pela sua família. E o nome da família de Jacó está até hoje. Posso ouvir um amém? Até hoje. A casa de Jacó, irmãos, existe hoje como nação até hoje. Porque é um homem que lutou pela família. Tem falhas, mas um homem que lutou pela família. Que nós possamos ter a mesma perseverança de Jacó pela família. Ele lutou 14 anos só pelaquela princesa que ele queria. E ele honrou até o fim. Outro homem também, irmãos, José, sonhador. Veio uma bonitona lá se oferecer para ele. Falou, não, Deus tem a minha, meu número. Ele era escravo, falou, não, eu vou ser o melhor escravo que eu posso ser. Não ficou chorando, eu tinha uma túnica da Nike, eu tinha uma túnica da Armani, eu era finanças, papai. Não, irmãos, eu sou escravo, vou ser o melhor escravo. Ele tornou o melhor escravo. Agora eu sou presidiário. Não, mas a mulher mentiu. Não ficava justificando, não, irmãos. O que eu sou? Sou presidiário. Então você é o melhor presidiário. Sabe aquele homem, irmãos, que é referência? Ele não aceitou outra mulher, ele não aceitou outro sonho, ele foi focado nas coisas de Deus, e Deus deu uma casa linda para José. José teve, além do poder, irmãos, sobre a maior nação do mundo, que era o Egito,
ele teve uma casa equilibrada, Deus deu para ele uma família equilibrada, porque ele não aceitou a mulher do outro, não aceitou o sonho do outro, ele viveu os sonhos de Deus. E eu quero fechar com Josué. Josué, irmãos, foi um grande general, um grande comandante, um grande líder. E, irmãos, chega um momento da sua liderança que ele percebe que as pessoas estão adorando outros deuses. E ele faz uma regra, não para a nação, ele era líder da nação. Mas chega uma hora que está perdendo o controle, está todo mundo adorando aos Baalins, adorando as Tarotes, a outros deuses. Ele fala: vocês querem adorar outros deuses? Vocês adorem, mas na minha casa não. Esse versículo não é um versículo profético, é uma determinação do líder da casa. Ele não fala assim: eu profetizo que eu e a minha... Não, ele não fala isso não. Ele determina: na minha casa não tem adoração a Baal. Vocês podem adorar outros deuses, vocês fazem o que vocês quiserem nas suas casas, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a nação toda fala: não, a gente não quer outros deuses, não, a gente vai se posicionar. A sua casa vai ser referência para o vizinho, a sua casa vai ser referência para o primo, para o seu discípulo e para as nações. Posso ouvir um amém? Vou parar por aqui. Quero que você fique em pé no seu lugar. Eu quero pedir, pastor Ismael, a permissão de fazer uma oração por nós, pastor. Deus falou com você, meu irmão? Amém? A palavra de Deus sempre fala com a gente, né, irmãos? E a gente se viu aqui em muitos contextos, amém? Eu me vi aqui em muitos contextos. Você se viu em muitos contextos aí? E eu quero orar por nós para que Deus transforme a nossa vida através da palavra. Que você se permita ser transformado por cada pregação que é transmitida através desse altar. Quando você abre a sua Bíblia, quando você ora, feche os olhos comigo e nós vamos orar por nós agora, homens de Deus. Homens falhos, mas pecadores arrependidos, que não querem voltar ao vômito, que não querem viver no mesmo pecado a vida inteira, que não querem ficar repetindo erros, que observam os erros dos irmãos e tomam como conselho. Pai, muito obrigado por essa noite. O Senhor nos deu a graça de estarmos reunidos aqui, ó Deus, em torno da palavra. Estamos aqui todos olhando para a palavra do Senhor. Pedimos a graça, ó Deus, de sermos tão fiéis quanto esses irmãos que foram citados. Mas nos livra, ó Deus, de alguns erros que podem comprometer a nossa família, a nossa casa, que podem fazer com que os nossos filhos se desviem por uma palavra maldita, por uma atitude não pensada. Dá-nos a graça de sermos homens de verdade, de caráter, homens corretos, homens que amam ao Senhor, homens que reconhecem quando estão errados e mudam de direção. Abençoa, ó Deus, cada lar aqui representado. Se há enfermidade, ó Deus, em algum integrante dessas famílias, repreende o mal agora, cura, manda o teu anjo da cura, ó Deus, envia o milagre para a glória do teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, se há um problema financeiro, ó Deus, traz a provisão agora e mostra que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus do milagre, toca nas finanças e glorifica o teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, se falta posicionamento dos teus filhos, levanta-os como Josués, como Josés, como Jacós, que lutam pelas suas famílias, pelos seus filhos, que lutam para ter a promessa, que lutam para ter a bênção. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, quebra o vaso velho e faz um vaso novo, moldado segundo a tua vontade. Ó Deus, mexe no nosso caráter, mexe na nossa mente, coloca um freio na nossa língua, Deus, para que possamos falar só palavras de bênção. Tira as palavras malditas da nossa boca, trabalha o nosso temperamento, Deus, trabalha dentro de nós e através de nós. Nós abençoamos essa palavra, abençoamos esses jardins. Coloca, ó Deus, cada homem como um guardião do jardim, que possam guardar suas famílias, suas esposas, seus filhos, para que seu nome seja reconhecido e glorificado por onde forem. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.